Por que não mexe nesse salário mínimo? Não dá para fazer os 5, os 6, os 7 com isenção? Faz agora, esse ano, um pouco e vai se preparando para fazer mais depois. Por que essa enrolação? Mais fico chateado com a história da moeda única na América do Sul. Que bobagem é essa? Não vai haver esse troço, porra nenhuma, não é verdade. Não, é uma moeda para comércio. Sim, tudo bem, mas não foi isso que disseram. Está havendo uma confusão na comunicação. Eu acho que o Lula não está assessorado como devia. Hoje saiu uma notícia que o João Paul Prats, ex-senador pelo Partido dos Trabalhadores, ele assumiu a presidência da Petrobras. Ele foi chancelado, foi votado pelo Conselho de Administração. Coloca o print da notícia aí, por favor, Gui. Só para a gente mostrar visualmente aqui para todo mundo. Pode colocar aí. Raquel, eu desliguei esse microfone rapidamente, por causa do cachorro. Pode falar. Eu estudei em colégios públicos, mas uma época da minha vida estudei num seminário, no Internato Paranaense. Na faculdade católica, eu estudei na Católica, fiz jornalismo na Católica, eu estudei teologia também. Então eu fico imaginando, será que esse Prates não está sujeito a um fenômeno como o do Padre Vieira, que era um sujeito medíocre, pequeno, mas crente da Virgem Maria, que de uma hora para outra recebeu um estalo e se transformou no maior orador sacro do Brasil? Porque o Prates que eu conheço é o lobista do setor privado do petróleo, consultor, se não me engano, se me falha a memória, me corrijam, da Shell e da Texaco e de outras empresas privadas. O Prates, no Senado, modificou uma lei proposta pela bancada do PT que pretendia taxar a exportação de petróleo brasileiro para estimular a extração e o processamento do petróleo interno. Ele eliminou o imposto e trocou por dinheiro do Tesouro e valor de concessões de poços. Isso significa que ele estava a favor da privatização. O Prates, pelo que me dizem, que eu estou na internet o dia inteiro dando uma olhada, o Prates, pelo que me dizem, ele, de certa forma, cooptou as corporações da FUP, que eram companheiros valorosos, trabalhei com eles nos meus 2 períodos de Senado. Mas, de repente, parece que houve uma grande oferta de empregos de superintendência, chefia de gabinete, e esse pessoal perdeu um pouco a perspectiva de que a Petrobras e o petróleo são do Brasil. A corporação tem que ser tratada com dignidade, respeitada e tudo mais. Mas o petróleo é brasileiro. Então, não sei o que vai acontecer. Eu vi uma entrevista dele dizendo que ele era a favor do PPI, da parceria de preço de importação. Veja, Miguel, não é nem do preço internacional, porque o preço de importação é mais alto que o preço internacional. Então, a não ser que o Prates tenha recebido aquele estalo semelhante ao do Padre Vieira, nós vamos ter um comando da Petrobras absolutamente compatível com a privatização dela e o favorecimento dos acionistas privados. Então, isso me assusta. Agora, você me perguntaria, mas você não fez a campanha do Lula? Fiz a campanha. Entrei de cabeça contra o impeachment da Dilma, defendi o Lula 1000 vezes, estive presente aqui na frente da Polícia Federal quando ele estava preso e tudo mais. Mas eu acho que o Lula cresceu nisso tudo. Agora, não entendo, a não ser que venha esse fenômeno extraordinário do estalo na cabeça do Prates. Não entendo o que vão fazer com a Petrobras. Mas não entendo mais também por que não tiraram ainda os diretores e o presidente do Banco Central. Você sabe, Miguel, que a legislação determina que se a meta de inflação não for atingida por 2 anos seguintes, o presidente da República pode remover o presidente e os diretores todos, mas não se faz nada. Você sabe que, por exemplo, Miguel,
nós podemos melhorar o salário mínimo do brasileiro? E essa história de que há o princípio da anualidade não é verdadeira, porque o princípio da anualidade só vale para aumento de imposto, não para redução. E para o aumento de imposto tem o princípio da anualidade e tem ainda a noventena. Por exemplo, se no ano passado tivesse fixado um aumento de impostos para o setor empresarial brasileiro para 1º de janeiro, ele só poderia ser aplicado em março, que a noventena protege o contribuinte. Mas não mexeram no imposto. Daí dizem, olha, nós não podemos mexer no imposto agora porque a arrecadação do Brasil é 60% tomada em cima de salários mais baixos, até 6, 7 mil reais. Por que não baixa o imposto que nós temos, o juro, que nós estamos com o juro mais alto do mundo? O que está vendo? Eu quero mais lulismo nisso. O discurso do Lula é magnífico. Eu fiquei empolgado outro dia com a entrevista que ele deu à Natuza, da Globo. Aliás, uma bela jornalista também, hein? Apesar de ser da Globo. Foi uma entrevista magistral. Ora, a prática é o critério da verdade. Eu estou vendo muitas coisas meio atrapalhadas nisso aí. E, claro, estou apoiando o governo. Eu tinha a obrigação de ajudar a derrubar o Bolsonaro e eu entrei no PT porque o PT não tinha candidato a governador no Paraná, para ajudar o Lula a ganhar a eleição e o Bolsonaro a perder. E eu tenho uma esperança ainda, mas estou vendo essa confusão. E como eu não sou cego nem hipócrita, eu tenho que colocar para você isso. Eu não vou me furtar a dizer o que eu vejo. Ô, Requião, muito bom. Você tem toda a razão, concordo perfeitamente. Vamos colocar aqui sobre os juros, né, que realmente é uma coisa bizarra. Né? É muito importante que toda a sociedade brasileira entenda que não há nada parecido em nenhum outro país do mundo. Coloca aí, Guilherme, o print que eu separei aqui para conversa com o Requião. Eu separei 2 sequências. Primeiro, os juros reais, né, um ranking global. Coloca aí, por favor, a tabela. Gui. Gui, coloca aí, por favor. Senão, você vai colocar aqui a taxa Selic, Miguel. Não, juro real. O juro corrente, para nós, humanos, ainda tem o peso diabólico do spread. Exatamente. E não vai ser 13,7%, vai ser 300%, 400% ao ano. Eu coloco aqui. O Gui está com algum probleminha, eu coloco aqui. Eu separei aqui, ó. Só um segundo. Vou colocar na tela, só para que é muito importante a gente... Aqui, ó. Já consegui, está aqui. Ó, ficou meio pequeno, vou ver se eu aumento isso aqui. Deixar bem grandão. Aqui, esse é um site que eu peguei que é atualizado mensalmente. É porque, na realidade, a situação está piorando cada vez mais. Ficou pequeno, deixa eu ler aqui. Ó. Juro real. O Brasil maior do mundo, de longe, 7,52% juros reais anuais, né? Atualizado mensalmente. Anuais. Em segundo lugar... Mais a inflação, 13,7%. Exatamente. Mas a inflação, 13,7%. Mas ninguém tem o juro real do Brasil no planeta Terra. Ninguém tem. Por que não se corrige isso? Por que nós ficamos nos divertindo com a prisão do Bolsonaro? Olha, que se me dá o que vai acontecer com o Bolsonaro. Que cuide do Bolsonaro o Ministério Público, o Ministro da Justiça, o Judiciário, a Polícia. Nós temos que cuidar do país. Exatamente. Aqui, ó, olha só, agora ficou grandão, agora dá para ver, todo mundo consegue ver. Olha aqui. Brasil, juro real, 7,5, juro real. Em segundo lugar, está o México, 1/3. Né? Não tem comparação. Isso é o juro real do Brasil, isso aí é muito bizarro, não dá para entender. Dá para entender, é um roubo explícito e claro. Agora, enquanto isso, nós ficamos discutindo o sorvete que o Bolsonaro tomou, se tomou 1 ou 2, com aquele cartão corporativo. Claro que ele tem que ser punido. O Bolsonaro é uma figura medíocre, pequena. Ele se comportava assim no Congresso, ele se comportou assim na sua vida política. Mas o Lula tem que cuidar do país agora. E eu li um livro que recomendo a você, Miguel do Rosário,
que é O Estado Espetáculo, do Roger Gerard Schwarzenberg. Eu era pequeno ainda. Eu era meninão ainda, 14, 15 anos. E ele fala na política de divertir, do italiano divertere, desviar do que importa. Então, nós começamos criando um clima para prender o Bolsonaro e tal, mas não discutimos mais a Petrobras. O que vai fazer o Jean Paul? Ele vai ter o estalo do Padre Vieira? Ou ele já está instalado anteriormente, como a sua vida toda indica, a favor da privatização do petróleo do Brasil? Nós tínhamos que acabar com a PPI, que não é parceria de preços internacional, é de preço de importação, é maior que a internacional. Porque na importação ainda vem capatazia, transporte, seguro e tudo isso. Não tem cabimento isso. Agora, qual é a minha opinião? Isso é para ontem. É claro que o Lula tem 20 e poucos dias de governo e a gente tem que ter uma consideração com isso. E é claro também que, pelas conversas que eu tive com o Lula durante a campanha, antes da campanha, quando eu me dispus a entrar no PT para disputar o governo do Estado, saindo do PMDB, me entusiasmaram, e as conversas recentes me entusiasmam. Mas a prática é o critério da verdade. E na prática eu não estou vendo isso. Por que a Eletrobras ainda não levou uma paulada? Depois do escândalo das lojas americanas. Você sabe qual foi o escândalo das americanas em valor, Miguel? 43 bilhões. Sabe por quanto privatizaram a Eletrobras? 33 no mercado, dados da Bolsa. Como é que nós estamos admitindo isso? E discutindo o sorvete do Bolsonaro? Bolsonaro vai desaparecer. Ele nunca existiu. Ele foi fabricado pela Globo, pela Lava Jato, pelos interesses do capital financeiro internacional. É claro isso. Agora, eu acho que, desta forma, com esse divertimento, essa tirada de foco dos reais problemas do Brasil, nós não vamos chegar a um lugar rapidamente como eu gostaria. E vamos começar a perder prestígio. Por que não mexe nesse salário mínimo? Não dá para fazer os 5, os 6, os 7 com isenção? Faz agora, esse ano, um pouco e vai se preparando para fazer mais depois. Por que essa enrolação? Mais fico chateado com a história da moeda única na América do Sul. Que bobagem é essa? Não vai haver esse troço, porra nenhuma, não é verdade. Não, é uma moeda para comércio. Sim, tudo bem, mas não foi isso que disseram. Está havendo uma confusão na comunicação. Eu acho que o Lula não está assessorado como devia. Muito bom, Raquel. Deixa eu pegar aqui outro gráfico, né? Quer dizer, quando o Guilherme separar, eu coloco aqui gráfico, que também é uma coisa muito impressionante. Eu falo aqui, né, que é o gráfico do juro rotativo do cartão de crédito. Isso aqui, eu fico abismado que as pessoas não dão importância a isso, mas isso é importante por uma razão simples. O motor, aí, tá vendo? Esse é um dos gráficos da sequência. Né? São 3, Gui. Bota o primeiro, que tem o primeiro lugar. Né? Esse é o último. Esse é o último gráfico. Você vê que o Brasil está em último lugar, lá chega a 800% o juro rotativo. Não, vou te dar um dado que você não tem aí no teu gráfico. No Paraguai, por lei, não pode passar de 20% ao ano o juro dos cartões e dos créditos bancários, dos empréstimos. E nós estamos aí com 500. O que é isso, minha gente? Nós estamos com medo de quem? Não dá para mexer, porque o mercado pode fazer isso, pode fazer aquilo. Não pode fazer nada. O Brasil inteiro apoia o Lula. Se o Lula baixar o juro no dia seguinte, ele tem o apoio da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da população inteira. Quem é que vai se manifestar contra um presidente que moralizou o mercado financeiro? Ninguém. A mesma coisa, a Petrobras, o preço do petróleo reduzido, por que não? Agora vamos ficar discutindo os sorvetes que o imbecil do Bolsonaro tomou? Ou se o filho dele ficou 10 dias num hotel em Brasília e quem pagou foi o Palácio do Planalto. É claro que esse é um desvio comum aos bolsonaros, ao baixo clero do Senado e da Câmara, que tem que ser erradicado do Brasil. Mas não é para isso que nós entramos de cabeça nessa eleição.
Nós queremos ver esse país modificado. E o Lula tem tudo para isso. Muito bem lembrado, Requião, porque é um desvio de foco. Porque não, a questão que, por exemplo, a grande mídia, a grande imprensa, ela faz matérias maravilhosas com infográficos sobre o fato do Bolsonaro ter comprado um sorvete com cartão corporativo, né? Mas não faz matérias abundantes, atualizadas, com entrevistas sobre o juro, né? Que evidentemente afeta muito mais as contas públicas e a renda dos brasileiros do que o sorvete do Bolsonaro, que não faz nem cócegas. E seja punido o Bolsonaro com desvio do seu sorvete, seja condenado a tomar sorvete de gelo só sem mistura, mas não tem cabimento isso. Agora, a mídia apoia o Guedes até hoje. Exatamente. Ela bateu no Bolsonaro pelas suas trapalhadas, porque ele não comia com o talher certo, nem com a louça adequada no jantar, mas, em compensação, apoia o Guedes. Não há um grito contra isso. Qual é a mídia que está falando que nós estamos sendo roubados no caso da Eletrobras? Que o Banco Central... Qual é a mídia que disse que o Lula pode, pela lei, mudar o Banco Central inteiro? E cá entre nós, nem precisa mudar inteiro. Eu, outro dia, até mandei um WhatsApp para o meu amigo Haddad. O Copom funciona por maioria. Dá uma olhada lá, muda 2 ou 3, o Estado passa a ter a maioria. O Brasil precisa disso. Agora, o que adianta o resto? Vamos condenar o sorvete do Bolsonaro e deixar o povo com salário mínimo miserável, com impostos brutais em cima das nossas empresas, das nacionais? Não tem cabimento isso. Ninguém fala que nós precisamos retomar as usinas de refino de petróleo, que nós precisamos acabar aquelas que o governo do Lula e da Dilma começaram, que estão paradas. E algumas que foram vendidas têm que ser retomadas. Daí vem o Jean-Paul Prates e diz o seguinte: não, eu vou me dedicar agora à energia alternativa. Vai ser a geotérmica, vai ser a energia das marés, vai ser a energia solar, a energia eólica. Tudo isso é interessante para burro. Mas será que tem algum idiota que não sabe o que está comandando o mundo hoje? É o petróleo? Que as guerras que estão aí sendo ensaiadas é em função do petróleo? Não vê o que está acontecendo com a Rússia, onde o seu condutor de petróleo e gás foi detonado? Não vê que a Ucrânia é uma bucha de canhão de uma disputa do mercado mundial? E que os Estados Unidos quer, o Bill Clinton já disse isso, me perdoa, o Jimmy Carter disse isso, criticando o Trump. Nos últimos 30 anos, os Estados Unidos avançou em 55 países, militarmente inclusive, na busca de terras raras, de petróleo, de energia elétrica, de água e de minérios. A China não avançou militarmente em ninguém, mas foi desenvolvendo tecnologia e está competindo com... Eles querem isso, dominar a energia no mundo. Agora, é claro que eu não estou dizendo para você que nós devemos ser inimigos dos Estados Unidos. O petróleo é brasileiro, mas nós somos solidários com o planeta. Nós não vamos dominar o petróleo para criar uma crise nos Estados Unidos. Eles têm 1/3 da reserva que o Brasil tem. Então, o que é que eles querem da gente? Vamos começar a abrir isso com clareza. Você diz, não, mas em 20 dias não podia fazer nada. Mas em 20 dias dá para começar a informar para ter apoio da população. Perdoa a franqueza. É um lulista falando aqui, querendo mais Lula no governo.